Olá, boa noite. Aqui é a AME Osasco, Associação Médica Espírita de Osasco. O meu nome é Sérgio Brandão. Eu sou um dos membros, também fundadores aí da AME Osasco. É com muita alegria que eu me encontro aqui nessa noite para que nós possamos conversar a respeito de um tema tão importante que vai ser sobre a família, o Evangelho na construção de um mundo saudável. Comigo aqui eu tenho a senhora Ula Dias, que participa do Obreiros do Bem, um dos centros espíritas talvez mais famosos, né, e de impacto aqui em Osasco. E eu gostaria, então, dona Ula, que a senhora se apresentasse para que nós possamos começar o nosso diálogo a respeito desse assunto. Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, aprender um tanto também. Agradeço a casa, a AME, e eu espero poder contribuir com a nossa reflexão e aprender bastante também na nosso bate-papo aqui hoje. Legal, tá bom. Olha, então, assim, o nosso desafio hoje é vencer, né, esse complexo assunto que é falar sobre a questão da família, tá, do Evangelho, né, e como isso impacta numa construção de um mundo mais saudável. Eu, como médico espírita, eu me atenho muito na questão das palavras, né? Tenho aprendido a não só a respeitar aquilo que é dito, mas, acima de tudo, tentar compreender a força e o impacto daquilo que está sendo falado. Porque eu lembro nesse momento do Cosme Massi, o qual eu gosto muito, o Cosme fala, e não é só o Cosme que fala, né? Ele fala o seguinte: o importante é o entendimento daquilo que está sendo dito. Muitas vezes a gente coloca palavras, né, mas não há um entendimento linear. Mas o importante é buscar a compreensão daquilo que está sendo dito. Tanto é que Jesus já dizia, né, que a palavra mata e o espírito vivifica. Então, o nosso tema hoje vai ser sobre a questão da família, como eu disse, e do Evangelho. E a primeira questão do capítulo, que é nos dada, é assim: quando Jesus nos faz um convite, dizendo, vem e segue-me, e isso está em Mateus 19, 21, o que o Cristo, na verdade, quer dizer com esse vem e segue? Ele não faz apenas um chamado apostólico, né, de uma atividade cristã, para quem tem atividade no templo. Não. Ele, além disso, ele nos chama para uma questão ética e moral, principalmente no complexo desafio que é no nosso próprio lar. E então aí que a gente vai começar, essa é a minha primeira introdução. Temos aí a participação também da Ana Cris, que acabou de chegar. Ana também diz que faz parte, né, Ana? Lá do Obreiros do Bem, e eu gostaria que você também se apresentasse, Ana, para que nós possamos conversar aqui sobre esse assunto. Olá, boa noite a todos, não sei se vocês me ouvem bem, espero que sim. Eu estou aqui numa conexão do celular, estou muito honrada com o convite, honrada com a companhia de vocês. Sou do Obreiros, faço parte da equipe de artes, né, do coral, há mais de 10 anos, recebi o convite do Pedro agora. Já estive em um outro debate aqui desse mesmo livro, que é sobre obsessão, capítulo de obsessão. Estou honrada de poder participar aqui e de aprender com vocês. Que ótimo. Então tá legal. Bom, assim, o assunto está lançado, né? Então, quando Jesus nos convida, vem e segue-me, ele não está especificamente dizendo que nós temos que nos transformar nos apóstolos, ou de seguir especificamente dentro de um templo. Ele também quer nos abordar, né, dentro dos preceitos éticos e morais, que nós possamos começar a transformação no nosso próprio lar.
Esse seria o primeiro desafio. Tudo bem por aí, Ula e Ana Cris? Agora é com vocês. Bom, todos os exemplos que Jesus trouxe para a gente, né, todo o seu, que ele não, ele demonstrava, né, ele exemplificava na ação o seu evangelho, né, e as questões que ele trazia, as questões morais, elas são de uma profundidade tão grande que a gente tem muita dificuldade de entender isso, por isso do uso das parábolas, né? Mas o que eu acho que é bem interessante, e aí eu vou trazer agora para a questão do Espiritismo, que veio como esse consolador prometido por ele, e que mostra para a gente, né, a mensagem evangélica realmente na sua essência, né? Porque são mensagens muito profundas que, se você não para analisar, para observar, para refletir e trazer para a sua vida, isso fica só muito no conteúdo, muito só na palavra, né? E não na mensagem em si. Então, a doutrina tem esse papel maravilhoso e a gente está aqui nesse estudo tentando, né, também entender a profundidade que ela nos traz. Mas é lógico, ele é o nosso modelo e guia, certo? Ele é que mostra o caminho que a gente vai seguir para nos tornarmos espíritos puros daqui a milênios. Mas, diante de toda a sua grandiosidade e de toda a grandiosidade da doutrina hoje, a gente tem esse material que nos ajuda, né, dentro da gente, dessa compreensão do Evangelho de Jesus. Né? Assim, então, hoje, dentro da família, isso é de suma importância, porque, né, é nesse contexto que a gente é o nosso laboratório, né, e é o terreno fértil que a gente tem para desenvolver, para tentar ali minimamente praticar o evangelho dele, primeiro com a gente e depois com aqueles que estão à nossa volta. Muito bem, é isso mesmo. Estamos aqui, ó, com essa palavra de terreno fértil. E eu já estou aqui, depois de um comentário da Ana Cris, eu já vou pegar essa dica aí que a Ula nos trouxe sobre a questão do que podemos fazer com esse terreno fértil. Mas antes disso, eu gostaria de escutar um pouquinho a Ana Cris sobre essa introdução, Ana, que Jesus nos chama, vem e segue-me. Agora é com você, Ana. Não é fácil, né? E Jesus, como nosso consolador, nos dá alguns artifícios aí, né? A Aula citou a parábola, citou a questão de seguir Jesus e a importância da família, e dá para fazer um paralelo aí de parábola, né? Porque assim, atinge a todos. Então é aquele ensinamento que a gente absorve à medida da nossa evolução, tanto moral quanto intelectual. E a família também é o terreno fértil que serve para a nossa evolução, onde a gente vai praticar esse evangelho e também vai praticar carregar a cruz para seguir a Cristo, né? Então, assim, à medida da nossa evolução, à medida do nosso treinamento, é uma mini unidade a família, né? Tanto para o evangelho, quanto para a paz, quanto para a evolução da sociedade como um todo, né? Eu peguei um exemplo do livro do Chico Xavier. De todos os institutos sociais que existem na Terra, o da família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que seguem a vida, né? E quem é o nosso alicerce moral exemplificado, né? Em prática? É Jesus, né? Com certeza. E é Jesus que é nos apresentado pelo Espiritismo como modelo e guia. Muito bem falado. Estou no segundo parágrafo aqui para enriquecer também, continuar enriquecendo o nosso diálogo. O segundo parágrafo fala o seguinte, ó, a família, como um templo vivo do Evangelho, oferece terreno fértil onde podemos plantar erva daninha que fará sucumbir toda a iniciativa ou fazer brotar a árvore viva do Evangelho, com seu poder transformador de vidas, de família e de sociedade. Olha só, terreno fértil,
Só que não podemos esquecer, tudo que nós plantarmos, diz que obrigatoriamente nós vamos colher. E o texto é muito provocativo. Eu vou passando agora aqui também a palavra para vocês, porque já no terceiro parágrafo, no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte: nos dias de hoje, diante de uma frenesi de possibilidades e valores em constante mutação, em constante mutação, a família, mais do que outra instituição, tem sido assolada por uma enxurrada sem precedentes de transformações que afetam de maneira inquestionável todo o conjunto da sociedade. Agora a coisa fica um pouquinho mais picante. Mais legal. Mais legal também. Olha, lembrando o seguinte, eu nunca esqueço, eu comento com as pessoas, né? Um dos cursos mais assim, interessantes que eu fiz na minha vida foi lá de bioética, lá no Instituto Oscar Freire. Lá eu vi o seguinte: se nós não soubermos falar de forma adequada, né, nós adquirimos, logo no início da fala, inimigos. Por quê? Porque tem pessoas, né, que não sabem escutar aquilo que não vem de acordo com o que eles acreditam. O ser humano ainda é assim. É inacreditável como, né, o nosso nível. Nós vemos pelo Livro dos Espíritos que nós ainda habitamos a faixa de espíritos imperfeitos, né? Isso deve ser uma imperfeição muito grande nossa, né? De não tolerar muitas vezes uma fala, uma posição de alguém que não pensa como nós, como nós. E é nesse assunto que ele começa a entrar aqui, não é isso, Ula? Eu acho que a Ana caiu, mas acho que ela volta. A Ana caiu, foi. Daqui a pouco ela volta aí. Então, se a gente for, e por esse caminho que você está traçando aí, né? Se a gente for pensar, então, no contexto familiar, né? Somos espíritos individuais, certo? Criados únicos, com uma trajetória milenar. Começa daí, né? E aí, por motivos vários, nos reunimos nessa encarnação, nesse núcleo familiar. Mas cada um é uma individualidade, cada um traz uma trajetória que a gente não tem ideia do que foi que já passamos lá, né? Então, por isso que esse terreno fértil, né? Mas se estamos juntos, é porque temos compromissos juntos. Senão, não precisaríamos estar naquele momento, naquela constelação, né? E é interessante porque a doutrina mostra bem isso, né? Como você falou da questão do nível evolutivo que ainda a gente está. Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações onde o mal predomina, né? Nós estamos mais perto do mundo dos primitivos do que do mundo celeste. Então, assim, a gente está numa caminhada, né, do nosso nível aqui evolutivo. Então, o que a gente encontra hoje são diversas pessoas com vários níveis, moralmente falando, né? Porque é isso que o que importa para a gente, né? A nossa evolução moral. Esse é o nosso propósito aqui reencarnante, né? Então, assim, cada um num nível evolutivo. E por isso que essa diversidade é tão bonita, né? Na verdade, isso é a reencarnação, e aí a gente entra no preceito da reencarnação, né? Que é esse momento que a gente tem essa oportunidade grandiosa de aparar as nossas arestas, refazer os nossos caminhos com os outros, entrar num acordo, amar, que na verdade foi isso que Jesus, né, nos trouxe, né? O amor. Então, o grande mandamento, dentro de qualquer contexto nosso aqui hoje encarnado, é justamente aprender a amar, né? Aprender a amar. E a gente aprende a amar uns com os outros, né? É fácil? Lógico que não é fácil, porque a gente ainda tem dificuldade nisso, mas depois a gente vai falar mais para frente que eu também peguei né, por que dessa dificuldade ainda que nos mantém ainda nessa situação, né? Mas, com certeza, a família é um laboratório maravilhoso, se a gente tem esse olhar, né, para isso. Muito bem. A Ana caiu, voltou, já está aí conosco novamente. Ana, esse terceiro item agora, para você fazer um comentário, hein? Vamos lá. Algumas famílias têm resistido e vivido de acordo com valores mais nobres de comunhão e fraternidade. No entanto, muitas. Aqui o Rossandro traz isso. Rossandro e a Irene. O Irineu, perdão.
Então, ele faz, algumas famílias têm resistido e vivido de acordo com os valores mais nobres de comunhão e fraternidade. No entanto, muitas, talvez a maioria, ele coloca talvez a maioria, encontram-se desorientadas quanto ao seu papel, culminando numa verdadeira dificuldade em definir fronteiras claras das funções de cada membro. No caso aqui, pai, filho e cônjuges, né? E isso só para te dar uma introdução, que eu quero te escutar agora, Ana, mas ele vai falar mais para frente dos tipos de, assim, das épocas, como a constituição familiar vem mudando. Mas nesse parágrafo, o que você poderia dizer para a gente? Bem, o Sandro, ele é um psicólogo, né? Assim como eu. Só que muito melhor. E ele além de espírita, ele tem essa questão, a gente estuda as diferentes configurações de família, né, que tem hoje, as famílias múltiplas, as diversas configurações de família, né. Ele é muito assertivo em ambos os parágrafos, a gente vai ver que o próximo se complementa a esse, né. Então, assim, ele até fala, eu não estou me referindo aqui que a família tem que ser aquela família de margarina, pai, mãe e filho. Eu estou me referindo que as pessoas precisam ter consciência do papel, precisam ter consciência do quanto a família é sagrado, né? E precisam ter consciência do cerimonial que é preciso ter para a família. Então, assim, para a psicologia, mesmo famílias múltiplas ou famílias numa educação de filhos, por exemplo, você precisa ter os papéis definidos. Aí a gente tem, como sociedade, aquele papel mais voltado para a mãe, mais maternal, mais amoroso, mais acolhedor, e a gente tem aquele papel de pai, que é o papel de regras, né, do que é certo, do caminho correto, papapá. Caiu-se o mito que precisa ser certinho, igual não, mas a gente não pode perder essa essência, né? Essa essência tanto do moral quanto do intelectual, juntos, unidos, para seguir. É meio que isso que ele está falando, porque é muito o que a psicologia diz. Então, assim, historicamente, houve várias formas de família, sabe? Mas e o que é de verdade importante? O que é de verdade evangelho naquele núcleo familiar, sabe? Eu acho que é bem nesse sentido. E ele é bem assertivo no sentido, eles, né, ambos, são bem assertivos no sentido de não ser literal em nada do que dizem, assim, em todo o texto. E nesses 2 parágrafos também. Que legal. E você falou de multiplicidade, né? Justamente agora, passando aí a bola para Ula. Ula, ele está dizendo aqui, vivemos diante de uma multiplicidade de comportamentos que muitas vezes nos deixam atônitos. Atônitos. Quando alguém questiona um desses comportamentos, por mais extravagantes e prejudiciais que seja, é imediatamente taxado de retrógrado ou fundamentalista. Aí que está, né, talvez o cuidado na palavra, né? O cuidado de como se fala, né? Buscar o tal... Eu procuro exercitar nisso, diz que para buscar uma amorosidade na fala, né? Porque muitas vezes a gente fica realmente, como os comportamentos mudam também, como a gente vai ver daqui a pouquinho, os contextos aí familiares, isso gera impacto nas famílias, né? As famílias muitas vezes não agem como nós estamos nos esforçando aqui. No dia a dia mesmo, há conflitos. Não é isso, Ula? Há muitos conflitos, mas você sabe que às vezes eu tenho a sensação de que que hoje a gente está num momento da sociedade onde tudo é muito mais fácil, né? É muito mais... As pessoas parece que não têm dificuldade de se expor, de falar, né? De se colocar. Há uns anos atrás, o conceito de família, né? Daquela questão mais rígida, mais contida, né? Nós éramos meio que educados pelo medo, né? Então, porque assim, eu estou pensando numa abrangência um pouco maior. Em termos evolutivos, né? Em termos evolutivos, a sociedade não dá salto, né? Então, assim, e aí, às vezes, a impressão que parece, né? Que dá, é que parece que
piorou as coisas, né? Parece que em vez de progredir, parece que está um pouco pior por conta do boom, da forma como tudo está acontecendo, tão livre, as escolhas, né? Que fala que das várias escolhas, né? No texto fala da possibilidade de escolher, da liberdade que se tem hoje, né? Mas às vezes a impressão que eu tenho é que assim que o ser humano ele caminha na evolução, mas é passos muito pequenos, né? Então hoje a gente só está numa situação em que a gente pode se colocar mais, que a gente pode se manifestar mais, né? Não que esteja pior, não. Só está num momento um pouco diferente, um pouco, vamos dizer assim, mais explícito, né? O que não é ruim, né? O que é bom, porque já que está explícito, a gente tem como olhar para isso e tentar fazer o trabalho de colocar o Evangelho de Jesus dentro desse contexto que está agora, porque no meu entendimento, né? Isso está assim, tá mais claro, né? O que terreno que eu estou pisando, entendeu? Onde eu estou pisando hoje, né? Como que eu estou, com quem eu estou do meu lado hoje, né? Porque a gente está falando do contexto familiar. Então, quem está do meu lado hoje? Esse ser que reencarnou aqui comigo hoje, né? Então, eu entendo que isso é um momento que a gente está vivendo, e lógico, nós estamos caminhando na evolução, só que devagarzinho, aquela coisa bem, bem tranquila. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3 do bem e o mal, que fala que de todo bem, né, se tira o mal, né, que assim, a gente está nesse momento ainda que tem até um pedaço aqui que fala, um trecho que fala, né, que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente, para o caminho do seu progresso, né, e que os meios mas Deus, né, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, então o próprio mal se faz sair o bem, né, então às vezes o que parece dá a impressão de que está, né, perdido, eu sou mais otimista, eu acho que a gente tem mais ferramentas para conseguir trabalhar, tanto que é o que eu sinto em algumas situações. Né? Sim, Não olha, sei se fez sentido. sim, eu achei ótimo a tua fala e lembrar que uma das ferramentas que o Espiritismo nos traz, né, dentro dessas dificuldades de relacionamento, é a implantação do Evangelho no lar. Né? Sim. O Evangelho no lar. Tem até eu dei uma pesquisada no site lá do Rossandro, e lá tem uma história de uma família que ninguém estava mais conversando com ninguém. Ninguém estava conversando com ninguém. Aí diz que o amigo dela sugeriu que começasse na casa o evangelho, o evangelho no lar. E ela falou: isso aí não vai adiantar, isso aí não vai adiantar. Mas teve uma insistência, ela falou: eu vou tentar. Uniu, todo mundo uniu. E faz vários anos que eles estão fazendo, até o vizinho, assim, mas é por conta do grau de reflexão que fez com que as pessoas olhassem num andar superior, né? Então é por isso agora, ó, já que foi falado também de pluralismo, tá aqui, ó. Esse pluralismo, sem dúvida, nos levou à civilização moderna, mas, em alguns casos, a fim de endossar a multiplicidade de escolhas, violamos a integridade moral, optando por um relaxamento de civilização, né? Civilizatório, um nível de tolerância prejudicial que vê virtude em tolerar até a desconstrução de valores essenciais, como o da própria família. Porque uma coisa é nós termos formas diferentes de família, mas se os valores que são altos, ótimo. Agora, tem aqueles que combatem a família, querem não fazer com que a família deixe de existir, mas aí também é complicado, né? Para você ver como o equilíbrio ele precisa se dar, né? Não é isso, Ana? Verdade. E a gente precisa se ater a essa questão, né? Porque, assim, a nossa casa também é um templo. E a gente, como espíritas, a gente tem consciência que a nossa família não são só essas pessoas que estão aqui encarnadas, convivendo diariamente com a gente, ou o núcleo familiar próximo. Então, a gente precisa estar atento às questões morais, porque assim, se eu quero que espíritos de moral elevada entrem, para que se faça um evangelho aqui, para que seu evangelho seja vivido aqui,
eu preciso estar atento a essas questões morais também, né? Mais para a questão do espiritismo mesmo. Então, assim, não importa, importa, né? Mas hoje a gente vive uma multiplicidade de configurações de família, mas a gente não pode perder esse aspecto, né? Sim. Também tem a questão de que aqui estão as pessoas das quais eu mais necessito. E muitas das vezes, para a maioria de nós, claro que vai ter exceção, por isso que eles são tão delicados aqui no texto, sempre vão haver exceções. Mas na maioria dos casos, são as pessoas que eu mais amo. Então, assim, por que que eu, né, não vou dar o meu melhor a essas pessoas? E a gente se perde nessa, por estar dentro das quatro paredes e por estar descansados, né, por estar no nosso lar, a gente, pela intimidade, acha que pode tratar as pessoas como querem, aqui a gente pode viver como quer, e não é o maior templo que a gente tem na vida, né? Esse é um dos verdadeiros templos, né? Então, que a gente consiga aí consagrar o nosso melhor do que há de moral, né? Independente da configuração familiar. Muito E bem. mesmo, né, Ana, que não tenha, que a família não, né, não participe, que tem, né, tem famílias que nem todos os membros querem participar, né, do evangelho, né? Não deixemos de fazer, porque com certeza nós estamos acompanhados, né? Mas é justamente a nossa reflexão também íntima, de acordo com o texto que a gente, né, do livro que a gente vai estudar, também, porque eu penso assim, né, parte muito do individual para o coletivo. Então, assim, eu trazendo essa reflexão para a minha vida, né, tentando colocar esses ensinamentos, refletindo no meu contexto hoje, nas minhas dificuldades hoje, como que eu posso, né, dentro do que eu consigo manifestar isso, isso já reverbera nos outros que estão comigo, né? Fora toda a parte energética, toda a parte, né, dos benfeitores que estão com a gente, né, nesse momento, toda essa questão que a gente não, eu não enxergo, né, mas essa questão energética que a gente tem, né, no momento que a gente está tentando entrar em comunhão com Deus e fazer esse evangelho, né? Então, assim, mas essa coisa do refletir dentro da minha, a partir de mim, né, mesmo que eu esteja sozinha, não deixar de fazer, né? Muito pelo contrário, assim, manter, né, acender essa chama, né, nem que seja individual ali dentro do contexto familiar, né? Alguns autores falam, né? O melhor que a gente pode fazer por quem a gente ama é melhorarmos a nós mesmos, né? Sim. Tanto para a questão de conflitos, como essa questão que o Sérgio citou aí do Rossandro, né? Onde, né, tem o ditado popular, né? Onde um não quer, dois não brigam. E um não querer pode ser onde eu estou mais evoluído, eu não vou gerar aquele conflito, né? Muito ótimo a sua participação. Olha, e lembrar, né, que o texto é muito rico e ele vai trazer uma questão histórica para nós, abordando lá as fases da evolução das famílias. Eu achei muito legal isso aqui. Ele vai falar um pouquinho, ó, da família tradicional, da família moderna e da família contemporânea. E eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho que é importante a gente sinalizar, né, porque a história do mundo, de uma certa forma, impacta, né, na nossa vida. Então, nós sabemos que a família tradicional era aquela constituída assim, de um patriarca, hierárquica, né, extensa. Isso eu lembro dos uns papos que eu tive com a minha filha antigamente. Hoje ela já está com 27 anos, mas assim, eu falava, filha, teve épocas, né, em que assim as crianças as famílias eram muito grandes para trabalhar na lavoura, De mão de obra, mão de obra. E olha, o Ula diz que eles não gostavam muito de ter menina, não, né? Então, Não, tem força, né? precisava ser. Então, lógico, as mulheres, mas se nós olharmos na evolução, aquelas famílias extensas era para ter muitos rapazes para ajudar lá no gado, não sei o que, com a agricultura. Função econômica está aqui, ó, integrada. E casamento como aliança entre famílias. Ali não era escolher, naquela época não era escolher o noivo, não, hein? Não. Né? Então, olha como a coisa muda. E já aí depois, a família moderna, que vem de uma certa forma, com o iluminismo. Lembrar, ó, fazendo uma digressão rápida, na Revista Espírita, a segunda revista,
1859. O Kardec traz o diálogo do Voltaire, tá, com o Frederico II, que foi rei da Prússia. E eles são assim a expressão do iluminismo naquela época, onde só era o raciocínio, era só a razão, deixa esse negócio de Deus, deixa esse negócio de religião do lado, era só a razão. Só que agora, tanto o Voltaire quanto o Frederico II desencarnados, se precisam ver qual é a forma diferente de raciocínio, onde se traz a consciência, onde se traz o objetivo da nossa vida, como a Ula mesmo colocou no início, que, pelo menos que eu lembro que você falou, Ula, que nós temos um objetivo aqui, a gente não está aqui só em passagem, né? A nossa melhora, né? Nós estamos voltando para o mundo espírita, o mundo espiritual. E para passar a palavra para vocês agora aí, o terceiro ponto, que essa família, eles falam que é a família pós-moderna, né? Onde teve uma queda da autoridade patriarcal, ingresso massivo da mulher no mercado de do trabalho, controle de natalidade, secularização. Eu lembro que quando eu falo de secularização, eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, eu vejo, como eu não sou psiquiatra, eu sou clínico e cardiologista, mas eu trabalho lá eu vejo assim, como há vazio existencial nas pessoas hoje, né? Eu vejo lá, tem religião? Não tem religião. Não tem. Então, a secularização. Existe uma palavra hoje que eles falam que é a religiosidade secular, no sentido de que assim, eu não preciso de Deus. Eu mesmo dou conta de mim. Então, é o que caracteriza um pouco dessa nova fase. Diversificação dos arranjos familiares, como a Ana bem colocou, que não tem importância elas serem diversificadas, desde que elas tenham valores morais, né? E as reformas legais, que é o divórcio, guarda compartilhada e igualdade. Desculpe, pessoal, eu passei aqui. Que é a questão jurídica, né? Onde as pessoas hoje correm nessas questões jurídicas. Essa é a minha parte nesse momento. Eu gostaria de um comentário da Ana e da Ula a respeito dessa evolução, vamos dizer assim. Mas essa evolução pode ter problemas também de compreensão, né? Porque diz que nem tudo que é novo é bom, né? Eu gostei da fala, estou tentando passar, vou passar a palavra agora, mas assim, muitas vezes o avanço, o progresso, ele não se dá de forma bem linear. Ele vem muitas vezes com tranco e com barranco, e aí a gente vai tirando o melhor, né, dessa evolução. Eu acho que seria isso. Tudo bem aí? Vamos lá, então. Ana, Ula, agora é com vocês. Acho que você citou bem essa questão dialética, que ela é muito histórica, né? Você colocou aqui, quando eu era pequeno, as crianças eram usadas como força de trabalho. Lá, né, no começo da Revolução Industrial também, né? As crianças eram tratadas como adultas para ser força de trabalho. Então, esses trancos e barrancos, ele é um pouco dialético, como você citou sabiamente em todos os exemplos que você citou aí, né? Então, assim, primeiro a gente joga, né, a questão mais mundana, mais tecnológica, mais essas coisas, e aí dá uma degradadinha no moral, aí às vezes a gente eleva o moral e dá uma degradadinha, e assim a gente vai evoluindo, né? Como a Lula falou, às vezes parece que não, mas estamos evoluindo, né? Então, existe muito dessas questões também, né? E concorda? E assim, a gente não pode esquecer que nós já estivemos aqui várias vezes, né? Em papéis diferentes, né? Então, essa questão, por exemplo, do patriarcado, hoje está mudando, né? Da sociedade um pouco mais moderna, da valorização da mulher no mercado de trabalho, né? Dessa movimentação toda que a gente está vendo, porque, na verdade, se a gente está aqui para aprender a se amar, começar a se amar no núcleo pequeno, exercitar o amor no núcleo pequeno, que é a família, e ampliar isso para a sociedade, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, enquanto reencarnantes, de todos nós, né? Tanto que um dia estaremos, né, num lugar onde só vai ter o bem, só vai vibrar em nós o bem e o amor. Então, assim,
Hoje, essa evolução eu vejo muito positiva, como eu te falei, né? Parece que está tudo fora, às vezes meio fora do eixo, tá, né? Tá piorando, o quadro está ficando pior, né? Mas a gente não pode, assim, eu não vejo pensar dessa maneira, porque senão eu estaria achando que, poxa, então Deus, né, que é justo e bom, suas leis são justas e boas, então alguma coisa está meio fora do contexto aí, porque como é que está piorando o negócio, não, né? Então, a gente tem que trazer para essa questão também. A gente está aqui, né, gerido por leis naturais justas e boas e amorosas, que nos fazem caminhar para o caminho do bem, do amor. Né? E quando a gente sai um pouquinho desse trilho, ela vem de novo e puxa a gente, né? E puxa pelo sofrimento. Não tem outro. No nosso momento, é esse o momento que a gente vive, né? E, Ula, você lembrou um ponto fundamental aí. Existem as leis naturais, né? Que são as leis aí, as leis da física, vamos colocar aqui. Agora existem as leis morais, né? Sim. Então, é isso aí, bem isso. Esse é um ponto alto aqui da nossa discussão, porque assim, ó, as leis morais elas são perfeitas, estão colocadas. Muitas vezes esse avanço, esse progresso, ele pode não seguir essas leis morais. Aí dá o problema. Mas o problema é para que a gente consiga uma solução, né? Então, precisa ter esse sofrimento, a gente ainda está no nível evolutivo e que, como eu disse aqui, né, na Gênesis, né, a dor é o aguilhão que impele o homem para frente, para o caminho do bem. Né? Então, Sim. assim, infelizmente, sei lá, mas é o nosso momento evolutivo agora, a gente ainda necessita disso, né? De esse puxão ainda, porque o nosso propósito aqui não é o sofrimento, o nosso propósito aqui é a nossa evolução, é exercitar o amor. Agora, gente, o que me impede de exercitar o amor na vida? Então, são as nossas imperfeições, né, que muitas vezes nos impedem, né? O egoísmo, né? Está lá na 913, a base de todos os nossos vícios, a raiz dos nossos vícios morais é o egoísmo. Né? Então, os filhos do egoísmo, né? Então, a raiz está lá, é o egoísmo. Então, ainda somos seres muito egóicos, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba o nosso egoísmo se manifestando, né? Mas é necessário que seja assim, ainda porque é só assim que a gente toma consciência, né? Então, muitas vezes, numa situação muito dolorosa que a gente passa, é a oportunidade que a gente tem de tomar consciência de que, puxa, aquele caminho que eu tomei até agora não foi legal. Né? O que eu posso fazer agora para ir para um caminho diferente? E aí entra o Evangelho de Jesus ali, né? Entra Kardec, entra os Espíritos no Evangelho segundo o Espírito, trazendo para a gente, olha, o caminho é isso aqui, né? E olha, lembrando de Kardec, olha só, o Espiritismo afirma que a humanidade progride, sim, mas esse progresso, ó, não é linear. Eu estou vendo aqui as anotações que eu fiz, ó, não é linear, ele não é automático, ele não está garantido por cada modificação social. Muitas vezes tem umas modificações sociais, mas não é adequado com a lei moral. Então o negócio vai dar conflito, vai dar conflito, mas é porque não está alinhado. E não significa que o novo seja sempre o melhor. Isso eu gosto de dizer também, hein? Não é porque é novo, é porque é melhor. Muitas vezes o avanço ele vai do jeito que a gente está comentando. Muitas vezes ele tem que ser elaborado, ele precisa ser trabalhado para que esteja de acordo com as leis morais. Seria isso, né, Ana? Acho sim. Posso até humildemente fazer um paralelo aí com a sua profissão, né? Se a gente está colocando que o micro, né, reflete o macro, a família pode refletir um templo, pode refletir um evangelho, nas coisas da saúde também é igual, né? Então, por exemplo, a dor de um AVC ou de um infarto pode indicar que algo ali não está certo, que eu preciso mudar. Sim. E às vezes você pede para um paciente melhorar, a melhora dele não vai ser linear, não vai ser do dia para a noite, né? A gente, quando tenta melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa alimentação, o nosso exercício, não são todos os dias que a gente consegue. Tem dia que a gente não consegue, tem dia que a gente consegue. O segredo está na constância, né? Não delegar ao outro, não delegar uma solução rápida, né? Como o texto vai até citar para frente, né? Não delegar a minha família, a educação dos meus filhos e essas coisas. Então, é assim, né? Eu acho que, como na ciência, a gente pode pegar o macro e trazer para o micro trazer para o macro, e
de forma espírita também, né? A gente existe o exemplo ideal da família, quando o bem acontecer de forma, né, que a gente esteja preparado para que isso aconteça, que não haja mais egoísmo, como a Ula falou, vai acontecer. Tem ali um exemplo de família perfeita, uma família funcional que a gente ainda não consegue ser, mas a gente recebe essa inspiração de outros mundos também aqui, né? A gente também é esse canal. Só que a gente ainda não está preparado para uma evolução linear e nem para dar saltos, como a Ula falou numa outra fala. É bem isso. E eu estou vendo aqui algumas anotações que eu fiz também sobre a lei do progresso, né? Já que a gente está falando também dessa questão de evolução. A questão 780, lá do Livro dos Espíritos, fala que o progresso moral não acompanha sempre o progresso intelectual. Olha que interessante. E a 780b, povos intelectualmente avançados podem ser os mais pervertidos. Então, a gente olha e observa a nível global do mundo que tem países aí muito complicados, hein? Né, que vem o tal de se afastar, né, dos dizeres mesmo do Cristo, né? Agora, com o número de informação que nós temos, pessoal, infelizmente, tem inimigo de Cristo aí. Tem inimigo de Cristo. Cristo continua incomodando muito daqueles que simplesmente abrem mão, né, dos dizeres de Jesus. E então nós temos que saber que isso existe no mundo, né? O mundo, infelizmente, não é do jeito que a gente gostaria que ele fosse. E agora, para passar a palavra aqui para a Ula, eu vou dizer para você, há povos degenerados, é a 786, e o homem pode entravar o progresso. O próprio homem pode entravar o progresso. E o progresso pode ser lento, irregular e cheio de abalos, como nós estamos falando. Sim. Então, não é isso? E isso faz com que a gente também tome um pouco à frente de algumas situações, né? Seja na casa espírita, seja no nosso lar, né? Diz que nós somos artífices também. Muitas vezes a gente quer ficar só numa posição paradinho, né? Não falar nada, mas tem situações em que a gente tem que se colocar, não é isso, Ula? E aí eu vou né, trazer uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos, quando você fala, né, que o homem pode travar o progresso, né? Então, assim, você trava o seu progresso individual e você trava o progresso social, certo? Sim. Sociedade feita de indivíduos, ok? Na questão 919, Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual o meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, não ser arrastado pelo mal, né? Entendemos aqui o nosso mal moral, certo? Sim. Né? E aí os espíritos respondem, né? Autodescobrimento. Esse é o único caminho para, depois, Santo Agostinho fala no final, mais no final da fala dele, que é o caminho para o progresso, né? E aí, isso me chama a atenção, então, por quê? Porque, assim, a gente falou aqui agora, né, que a base dos nossos vícios, a raiz dos nossos vícios morais é o egoísmo, né? E o único meio, né, o meio mais eficaz de se melhorar, né? Então, assim, ele parte do pressuposto que a gente precisa melhorar. E de não ser arrastado pelo mal, pelos nossos vícios, né, é o autodescobrimento. Então, assim, hoje, dentro do contexto que eu vivo, dentro da minha família, vamos voltar para dentro da minha família, eu tenho o meu trabalho, né, moral, individual, intransferível, que é a minha evolução. O meu processo evolutivo só eu vou fazer. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai responder pelas minhas ações. Sou eu que vou responder por elas, né? Então, o autodescobrimento, ele é o caminho para a gente, né, como ser individual, traçar a nossa evolução, e isso reverbera dentro da minha família também e dentro da minha sociedade. Eu estou indo do micro para o macro, né? Porque nós somos um conjunto de pessoas. Então, assim, e eles foram muito claros com isso, né? Com essa resposta. Então, assim, se eu entendi, eu estudei essa questão, eu entendi, então esse é o caminho, então vamos lá. E eu sei que na base dos meus vícios está o egoísmo,
Nossa, então eu tenho que olhar realmente onde está se manifestando o meu egoísmo dentro da minha família, né? Onde o meu orgulho está falando para o meu filho, não, aqui quem manda sou eu e você só obedece. Dentro de um contexto que muitas vezes eu poderia ouvir, né, ouvi-lo, né, entender também, porque ele também é um outro ser individual que também está em evolução, né? Então somos todos nós no mesmo barco, na verdade, né? Todos nós nesse caminho. Eu acho que eu vejo, né, como isso é o caminho de eu não travar a minha evolução e de não travar a evolução daqueles que estão ao meu lado, e isso vai reverberando para a sociedade, para o meu bairro, para a minha família, os amigos, enfim. Então, na doutrina, isso é muito, muito legal, né? Quando a gente começa a estudar de uma forma assim, ampliando e trazendo para nosso contexto, né? E eu acho que é isso, sabe? Então, assim, quando a gente fala de que a gente pode travar, sim, a evolução, a gente pode, com certeza a gente trava, né? Nós travamos, mas hoje nós que estudamos a doutrina, a gente tem material suficiente para enxergar o que a gente precisa fazer para que nós não vamos deixar de ser egoístas nessa vida, né? Só algumas milhões de encarnações ainda, mas dentro do que eu posso hoje, como eu impacto menos na vida dos outros do meu lado, como eu interfiro menos no progresso meu, do outro e da sociedade também. Não sei, eu acho que Sim, eu vou ótimo. por essa linha. Mas você vê que tem uma complexidade aí, né? A importância de Muito, entender, de estudar, de tentar compreender, né? De contar com colegas, com amigos para sim, compartilhar o sim, raciocínio, né? E isso é a questão da humildade intelectual que a gente fala. Isso é muito importante, né? Diz que a primeira questão, isso, né? A questão lá de Sócrates, tá? Não é só eu sei que nada sei, não é só. Bom, isso é profundo, mas diz que o primeiro passo para a gente começar a aprender uma doutrina, ou seja, uma ciência, né? Colocar o Espiritismo aqui como ciência nesse momento, é a gente reconhecer aquilo que nós não sabemos, né? sim. Isso é importante. Então, a gente tem uma ideia da gente, mas será que a gente é tudo isso mesmo? Será que, né? Quanto nós temos, essa questão do autoconhecimento é muito importante, né? Trouxe aqui uma questão que eu vou passar a bola aqui para a Ana. Ana, vamos ver, ó. Diz que o Kardec, né, pelo menos a pesquisa que eu fiz, ele não segue totalmente, né, o avanço do que a doutrina ela tem uma diretriz, né? E o mundo, muitas vezes, não segue, óbvio, não vai seguir né, nós que somos espíritas, que estamos conhecendo o espiritismo. Mas, ó, a afirmação de Kardec aqui: progresso não é aquilo que muda. Ele vai falar o que é progresso, ó. Progresso é aquilo que se aproxima da lei humana e lei natural. Isso é progresso. Progresso moral é igual a menos egoísmo, menos orgulho, mais caridade e mais fraternidade. O Kardec fala isso. Isso é progresso, tá? Agora, há de se saber, né? Porque diz que o problema do egoísta é que ele acha que o outro é egoísta, né? Sim, Entendeu? Então, aí você vê como é complicado o negócio. Tudo bem, a Ana? culpa sempre é do outro, né? Né, Ana? Até os autores citam, né? Às vezes, meu filho é muito complicado, mas é algo que eu tenho que resgatar, não é bem meu filho, né? É isso Eu aí. acho que não existe um lugar melhor para a gente treinar a fraternidade e para a gente treinar o autodesenvolvimento do que a família, né? Apesar de, assim, o nosso caminho evolutivo ser nosso, né? A gente lá no Obreiros, a gente pratica, a gente lê uma leitura toda antes de toda a atividade, e nessa semana estava falando para a gente não se apegar tanto ao papel de mãe, de pai, porque o nosso caminho é nosso. Só que nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. O próprio Rossandro, né? Ele faz uma atividade, ele fez algumas vezes já, tipo, pensa no melhor momento da sua vida. Pensa no pior momento da sua vida. Nunca foi você e seu computador que travou, ou você e o seu carro que quebrou na enchente. Sempre vai estar relacionado a alguém, a essa necessidade de ser social que todos temos, né? E na maioria das vezes, esse alguém é o nosso núcleo familiar, né? Eu até ouso dizer assim, a gente vive num mundo lindo, mas não foi aquela viagem do pôr do sol, melhor momento da vida, né? Se a gente fizer aqui um treino até com as pessoas que estão assistindo, coloca aí o melhor momento da sua vida.
sempre vai estar associado a alguém que a gente ama. Então, apesar do nosso progresso, assim como a Ula muito bem disse, ser nosso, e às vezes é o nosso progresso que a gente tem na mão para melhorar a família, a gente precisa da dualidade, né? Tanto de forma histórica quanto dessa convivência, né? Não sei se todos aqui somos pais, mas ser pai é fazer um download da sua vida, né? Você vai reviver a sua infância, você vai reviver os seus medos, as suas coisas através dos seus filhos, né? E aí nisso, ai meu Deus, eu não posso deixar que a relação que constituiu aquela família, eu não posso deixar de lado no meio de tudo isso, mas opa, tem os meus antepassados, tem as pessoas que vieram e abriram um caminho para mim, que eu preciso às vezes cuidar delas. Então, apesar do nosso progresso ser individual, a família é esse grande instrumento de fraternidade mesmo. Eu preciso olhar para o outro, eu preciso ter de empatia para continuar progredindo, né? E se não fosse disso que a gente precisava, não seria aqui que estaríamos, não seria né? Assim, E é legal que você falou, né, que do texto que você leu, né, que não se apegar ao papel, porque a gente vai reencarnar, a gente vai desencarnar, e depois, quando reencarnar, vai estar num outro papel. Vai estar no outro papel, né? Vai estar no outro papel. É importante o papel, óbvio, como você falou também, né? Lógico, existe as necessidades de cada papel ali dentro da família, mas é o apego, né? É o apego que nos trava a evolução, é o apego que nos trava e que cria conflitos dentro da família. Exatamente. E vocês veem como o entendimento da reencarnação é algo fundamental no nosso entendimento. Né? Sem a reencarnação, eu fico muitas vezes... Eu procuro fazer um exercício mental em algumas situações, eu fico pensando assim, como é que eu seria se na minha vida não tivesse um conceito estabelecido que é a reencarnação? Porque, pessoal, no dia a dia, infelizmente, tudo bem, a gente fala, eu tenho um católico amigo meu que ele acredita na reencarnação, mas olha, não é o que o catolicismo fala. Não é o que o evangelho fala. Não, tem pessoas que são evangélicas e que acreditam, mas eles não acreditam. Se o cara for estudar mesmo, se o cara for ficar lá na igreja, ou ele tem que sair, porque é inadmissível a questão da reencarnação. Como isso, infelizmente, existe muito. Né? A gente sabe que não é só o espiritismo que acredita na reencarnação. Tem várias religiões, mas eu vejo aqui no Brasil, como nós temos agora, nesse último, eu estou para ver essa análise do Elahai, diz que nós baixamos um pouquinho, era 2% de espírita, agora foi acho que 1,7%, 1,8%. Mas parece que a pergunta não foi tão adequada. Então, assim, somos novos, temos 167 anos aproximadamente, numa doutrina libertadora, esclarecedora e consoladora, que é o Espiritismo, né? Que precisa ser estudada, precisa ser vivida. Com né? cuidado, isso, né? Cuidada, é isso que nós estamos procurando fazer aqui, não é isso, Ula e Ana? Só o conceito da reencarnação já muda muita coisa na nossa vida, se a gente for estudar a fundo isso. Muitas coisas, a questão do apego é uma, né? Para mim é uma, o julgamento é outra, né? A questão de julgar o outro, julgar como o outro é, julgar, né? Os nossos julgamentos, os nossos preconceito cai por terra, gente, cai por terra. Se a gente for realmente entender esse conceito, né? Porque hoje eu estou aqui como Ula, né? Hoje eu estou aqui, mas eu não sou essa máscara que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eu não sou isso aqui, né? Eu estou aqui nesse papel hoje, mas eu sou muito, muito mais que isso, né? Muito mais que isso. E vou ser muito mais também que isso, em outros papéis, né? Então, só isso já muda tudo, né? Para mim, abriu um leque enorme quando eu estudei isso. A Ula me lembrou agora... A Ula me lembrou uma afirmação do Divaldo, que ele falava assim, eu não sou o Divaldo, eu estou como Divaldo. Então, eu estou como Ula hoje. Né? Estou como isso aí. E nós já estamos indo aqui para o nosso finalzinho, tá? Eu gostaria de dizer assim, ó, aqui de Kardec, que eu preparei isso aqui, é o seguinte, o progresso intelectual, veja bem, desenvolve inteligência, aumenta o livre-arbítrio, permite discernir o bem do mal. Então, o estudo, a reflexão, para mim saber se isso é bom ou não, eu tenho que desenvolver a minha compreensão.
para distinguir o bem do mal. Isso é questão da intelectual. Agora, o progresso moral é redução do egoísmo e do orgulho. Isso, a primeira coisa, se a gente quiser crescer, é olhar para nós, como a Ana mesmo falou aqui, e reconhecer em nós o que precisa ser trabalhado para não deixarmos de ser tão egoístas que ainda somos e tão orgulhosos. Crescimento da caridade, tá? Maior justiça, igualdade e compaixão. Regra social alinhada à lei de Deus. É isso que eu queria, são as minhas palavras aqui já finais, e eu gostaria que vocês também, a Ula e a Ana, fizessem esse nosso fechamento, para que... Nossa, tinha tanta coisa, né? Esse tema. mas, Nossa, ficaria aqui mais 2 horas Eu conversando. também. Tem muita coisa, né, para falar, mas enfim. Para refletir, né? Tem muita coisa para refletir. Eu posso terminar, então, falar da minha... que eu separei aqui para falar, né? Eu peguei uma frasezinha do livro Boa Nova, no capítulo Comunhão com Deus, em que João está perguntando sobre a prece e sobre a oração, né? E aí Jesus, no momento, fala assim para ele, ó: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Num outro momento, ele fala assim: a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, assim, esse santuário, né, de Deus, de amor, dentro de nós, todos nós trazemos, né? Todas as criaturas de Deus. A gente só precisa tentar extrair, né, esse amor e deixar ele fluir para a vida, né, para a nossa vida, a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, aí eu volto lá na questão 919, que foi o que eles disseram para a gente. Esse é o caminho para a gente parar e entender o que me impede, que a gente já sabe também que é o egoísmo, o que impede desse amor divino que está interno em mim manifestar na minha vida, na minha família, na sociedade, né? Então, fica essa reflexão aqui para a gente, né? Para a gente ficar com isso, que a gente tem, todos trazemos, né? Todos somos criaturas, né, de Deus, então a gente tem em nós esse amor, essa sabedoria divina, né? Jesus disse isso para João, não sou eu que estou dizendo, não, foi ele que disse, né? Então, assim, como que eu posso manifestar isso no mundo, né? O que eu preciso fazer? O que está me impedindo de manifestar? Acho que essa é a minha reflexão aqui para nós. Legal, Obrigada. bacana. Pô, que joia, Olá. Quero E aí fechar você, aqui a Ana? nossa reflexão com... Obrigada, gente, desculpa aí o corte. Eu gostaria de fechar a minha reflexão com essa questão do que a gente pode fazer para que nós sejamos a ponte entre o céu e a terra, né? Esse elemento agilizador de desenvolvimento e essas coisas, né? A gente acha, por exemplo, que ele fala até do papel da mulher, algumas vezes aqui, na família existem aquelas tarefas triviais, né? Que a gente acha que não é tão intelectual ou não é tão produtiva assim. Mas não existe momento comum na vida. Tudo é aprendizado. Tudo é ponte entre a Terra e o céu aí, né? Entre o nosso mundo e os outros mundos mais evoluídos para a gente falar, né? Então, tem uma musiquinha de um filmezinho de lá de Moisés que fala assim: não pensem em ouro no deserto, busca água para beber. E o pastor é para a ovelha o que um rei não pode ser. Então, qual é o seu papel aí na sua família? É o papel que você precisa exercer. Você vai ser a ponte dessa maneira. Poxa, bacana. É isso aí. Muito Legal. bacana. Legal mesmo. Bom, então, já chegamos aqui no nosso final. O Carlos ficou de entrar aqui, não sei nem como é que ele vai entrar. Eu mandei uma mensagem aqui para o Carlos e agora acho que é com ele, né? Nós já temos aqui no nosso tempo. Esperar um pouquinho. Ah, ótimo. Carlos?